que eu tenho, e voltando um pouquinho mais na história, né? Porque quando a gente volta lá na história, enfim, tem todas aquelas vertentes de lendas, enfim, se começou através de um monge e tudo mais, a gente sabe, né, que teve um desenvolvimento no Japão, né? Que do Japão veio para o Brasil através do Matsui e que se conectaram, né, com a família. No caso, com Carlos, né, com Gastão primeiro, depois com Carlos e depois com seu pai, né? Por que você acha que o seu pai, e eu tô falando isso porque é o seguinte, o próprio Matsui, ele passou por diversos países antes, né? Fazendo algumas coisas muito parecidas, inclusive exibições aí e desafios, né? O que o teu pai e o teu tio, né, conseguiu enxergar nessa arte, né, que não só ele se apaixonou, como ele começou a desenvolver ali um método, né, que começou a trazer um pouco das nossas raízes, enfim, que é o que a gente conhece hoje como um grande produto, inclusive um grande produto brasileiro de exportação, né, que Eu é o acho que jiu-jitsu brasileiro. para ser dado a isso como paixão, né? Porque a gente vem de Belém do Pará, né? Do Nordeste do Brasil, vamos dizer, né? Onde não eram pessoas muito ricas, né? E vieram para o Rio de Janeiro procurar uma vida melhor e correr atrás e abriram uma pequena academia, começaram a fazer desafio e isso começou a encher não só os olhos, mas começou a encher o coração de vontade de vencer. Isso virou uma paixão. Isso não tem outra palavra, entendeu? Não só de bem-estar, né, de saúde, de confiança, que eu acho que é isso que eles viam muito. O meu tio era muito apegado a isso também. Ele era um cara que via muitas coisas na frente. Eu me lembro meu pai falando muito dele. Eu tive contato com ele, mas não foi muito. Mas eu me lembro muito meu pai falando dele o tempo inteiro, do meu tio Carlos, que ele previa as coisas, que ele conseguia, entendeu? E ele dava umas dicas boas. E eu acho que essa visão do meu tio incentivou muito meu pai a continuar e os filhos herdaram isso também, e os meus primos também. E a gente conseguiu chegar onde chegamos hoje. Né? Hoje é uma coisa que é universal. Hoje se treina jiu-jitsu no mundo inteiro. Né? Então, você fala em jiu-jitsu, você lembra da família Gracie, não tem como você não lembrar. Né? Você lembra Exatamente. né? O jiu-jitsu nasceu na Índia, foi para a China, Japão, Sim. Brasil, ele já deu a volta ao mundo, né? Mas ele foi, na minha opinião, ele foi aperfeiçoado e melhorado no Brasil e com os irmãos Gracies. Pois é, então, essa é a grande dúvida, né? Assim, por quê? Por que que ele foi aperfeiçoado no Brasil, né? Porque se a gente pensar rapidamente, porra, tem tudo para dar errado aqui no Brasil, né? E foi logo aqui que realmente a gente desenvolveu uma ferramenta, né? A gente pode falar da questão marcial, mas a gente desenvolveu uma ferramenta também artística, e não só artística, mas uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? Assim, o jiu-jitsu vai muito além de um esporte, vai muito além de uma luta, né? Eu acho que isso partiu muito desse novo desenvolvimento do jiu-jitsu a partir do mestre Hélio Gracie. Mas eu vou mais além, cara. Eu vou dizer o seguinte: o brasileiro, a gente pode ter aí umas dificuldades que nós temos, né, de desorganização no mundo, no país inteiro. Mas o brasileiro, ele é aguerrido. Ele com pouco dinheiro ele consegue sobreviver e ele vai à frente, ele briga, ele guerrilha. Ele é um povo casca grossa, entendeu? Aonde ele Com vai, certeza. né, se arrumar. Eu acho que essa garra é que faz, não só do brasileiro, mas no caso do meu pai, do meu tio, da família, conseguiu chegar onde chegou, entendeu? Porque talvez essa perseverança na raiz, no sangue, fez com que a gente chegasse aonde chegou, entendeu? Eu vejo muitos países, às vezes, que as pessoas têm tudo e não levam as coisas a sério. Né? Você imagina se a gente tivesse a iniciativa que a gente tem nos países de primeiro mundo, tivesse no Brasil, para o esporte. Né? A gente não ia ser conhecido só um âmbito menor, a gente ia ser conhecido universalmente, mas é uma coisa muito grande. Né? Sim. E já é grande, mas podia ser muito maior. Né?
Então, Mas de certa forma a gente ganhou, né? E até acelerando um pouco a conversa, a gente chegou a um nível de conhecimento mundial. Hoje não existe nenhum lutador de MMA que não tem uma mínima noção de jiu-jitsu brasileiro, né? Então, assim, a gente realmente chegou a um nível universal, né? Assim, a luta ela expandiu, o jiu-jitsu brasileiro se expandiu de uma maneira, né, e rápida, né? A gente está falando isso aí, sei lá, no máximo 100 anos, né? A gente conseguiu expandir isso pelo mundo de uma forma assim surpreendente, né? É, e de novo, aquela questão de que realmente teve sim uma raiz oriental, né? Que tem muita coisa legal também, né? De resgatar e de manter essa raiz, né? Que eu acho que aí traz nessa cultura o respeito, talvez a disciplina, né? Mas teve realmente um desenvolvimento, e eu acho que teve muito a ver também com o que você está falando, né? Que é essa questão cultural. Uma vez eu vi o próprio Rickson falando isso, né? Que a atmosfera aqui no Brasil era tão selvagem que nós também viramos caixa grossa, né? Assim, porra, sai na porrada com a gente era uma coisa do dia a dia, né? você Não vê, só na porrada física, mas na questão de sobrevivência mesmo, né? você vê, por exemplo, o meu pai, eu nunca escutei ele falar que ele inventou o jiu-jitsu. Ele realmente não inventou o jiu-jitsu. Ele aperfeiçoou e melhorou para ele, que era um cara muito franzino. Ele falava sempre isso. E para o Carlos também na mesmo sistema dele, junto os dois, né? O Carlos mais velho começou primeiro. Então, isso é uma coisa que vem ele nunca falou, pô, eu inventei, eu criei o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é nosso. Realmente, o jiu-jitsu tomou uma forma brasileira por tudo que foi feito pelos dois irmãos, né? O Carlos e o Hélio, durante gerações, né? Então, realmente, ele foi aperfeiçoado e melhorado no Brasil. Ele nasceu na Índia, veio para a China, Japão, né? Quando chegou no Brasil, eu acho que tecnicamente ele aprimorou, ele melhorou com detalhes e enriqueceu muito, né, o que se tinha. E hoje está no mundo inteiro. Hoje tem gente que fala, pô, eu tenho um jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos que o cara melhorou isso, melhorou. O jiu-jitsu é sempre uma evolução. Mas o cara inventar, ele falar que inventou, ele não foi inventado no Brasil. Né? Ele foi melhorado no Brasil.